Bom, vamos dar início então à nossa 10ª aula. Hoje nós vamos discutir o que alguns autores, alguns estudiosos chamam como a Primeira Guerra Fria. Vocês vão perceber que esse é um conceito, é uma forma de periodizar a Guerra Fria que nem todos os estudiosos aceitam, né? Mas eu considero que, como o nosso tempo é um tempo limitado, é uma forma de a gente fazer uma divisão do período das mais de 4 décadas da Guerra Fria em fases para facilitar a nossa compreensão desse momento tão importante das relações internacionais, tá? Então eu queria fazer um breve comentário antes de apresentar a pergunta que vai motivar a nossa reflexão sobre a periodização, né? Por que usar o termo Primeira Guerra Fria e o que significa esse tipo de periodização? A gente tem várias formas de periodizar a Guerra Fria, né? Uma delas, e é esta forma que está por detrás desse conceito, é nós privilegiarmos a natureza da relação entre Estados Unidos e União Soviética. Ou seja, momentos em que essa relação é mais tensa, momentos em que essa relação é um pouco mais próxima, momentos em que a relação entre Estados Unidos e União Soviética ganha um caráter de maior cooperação, torna-se, portanto, uma relação mais normalizada do ponto de vista diplomático. Quando a gente fala, portanto, em Primeira Guerra Fria, que seria esse período entre 1945, na verdade 47 e 48, quando a confrontação soviético-norte-americana torna-se mais forte, até 1955, então essa década pós-Segunda Guerra Mundial, é considerado por vários autores, por vários estudiosos, como o período de maior tensão e maior bipolarização no sistema internacional. Tá? Um período de tensão muito grande e de afastamento de Estados Unidos e União Soviética, em que as relações diplomáticas normalizadas praticamente deixam de existir, a não ser dentro da ONU, a não ser dentro da Organização das Nações Unidas. Pra vocês terem uma ideia, Potsdam, você tem um encontro de cúpula entre autoridades norte-americanas e soviéticas. Truman e Stalin, né, encontram-se em Potsdam. O próximo encontro de cúpula entre Estados Unidos e União Soviética acontece só na Conferência de Genebra em 1955. Então, os dois países passam praticamente 10 anos sendo claramente as duas superpotências do mundo, mas sem ter relações diplomáticas minimamente próximas entre si, a não ser, como eu disse, por meio de organismos multilaterais, como no caso da própria ONU. A partir de 55, apesar de problemas sérios entre Estados Unidos e União Soviética continuarem a acontecer, o maior exemplo disso, como a gente vai discutir daqui a 2 aulas, é a crise dos mísseis de Cuba, de outubro de 62, mas a partir de 55 a gente percebe que gradativamente as relações diplomáticas entre Washington e Moscou vão se normalizando, ao ponto de, no final dos anos 60 e na década de 70, vários autores, inclusive os próprios governantes, o Nixon usa esse termo, governantes soviéticos também usam o termo, de uma détente entre as superpotências, em que elas passam a cooperar em várias esferas, na esfera econômica, na esfera cultural. Você vai ter cooperação, inclusive, aeroespacial entre Estados Unidos e União Soviética durante os anos 70. Então, a periodização Primeira Guerra Fria, ela dá mais importância para essa natureza da relação bilateral, em que momento essa relação foi mais tensa, menos tensa, em que momento essa relação foi mais próxima ou menos próxima. Mas há outras formas para nós periodizarmos. Tem autores, e eu acho que é bem interessante deixar essa perspectiva em aberto, tem autores que periodizam a Guerra Fria mais do ponto de vista geográfico. Ou seja, os momentos em que a Guerra Fria teria sido mais forte, mais evidente, de acordo com a região. Claramente, o final dos anos 40, a Guerra Fria é muito forte e muito presente na Europa. Claramente, nos anos 50, sobretudo na primeira metade dos anos 50, a Guerra Fria é muito presente na Ásia. Claramente, no final dos anos 50, até meados dos anos 60, a América Latina ganha uma preponderância enorme nesse conflito bipolar. Nos anos 70, a África vai ter um espaço enorme. Final dos anos 70, início dos anos 80, Oriente Médio. Então a gente poderia pensar numa periodização da Guerra Fria
que sai desse foco estritamente bipolar e tenta entender de que modo diversas regiões do mundo, ao longo dessas mais de 4 décadas, participaram de formas diferentes e de diferentes intensidades nesse sistema bipolar que nós estamos discutindo aqui. Então, há várias formas de periodizar, tá? Eu escolhi uma, não só por uma questão de falta de tempo, mas porque eu acho que ela ilumina um aspecto importante desse conflito bilateral. Desse período de relações supertensas e muito afastadas entre Estados Unidos e União Soviética, que alguns autores colocam como tendo sido a primeira Guerra Fria, essa primeira década, né, do sistema bipolar global, há um consenso. E nós trabalharemos em cima desse consenso. Que consenso é esse? O consenso de que a Guerra da Coreia teria sido um episódio e um momento histórico crucial nesta primeira Guerra Fria. Não apenas pelo fato de ela ter sido a primeira guerra quente da Guerra Fria. A primeira guerra em que você tem Estados Unidos e União Soviética claramente apoiando determinados lados de um conflito e conflitando-se entre si de maneira indireta. De maneira alguma eu estou dizendo que a Guerra da Coreia foi o primeiro conflito pós-Segunda Guerra. Vocês sabem que já no final dos anos 40, por exemplo, a independência de Israel gera um conflito seríssimo entre Israel e países árabes. O que eu estou dizendo é que, comparando o caso da guerra de Israel contra os países árabes no Oriente Médio e a Guerra da Coreia, sem sombra de dúvida, o grau de participação das superpotências é infinitamente maior no conflito que acontece na Coreia, que chega a ter um sério perigo de generalização num determinado momento do conflito. Então, não só a Guerra da Coreia é considerada como a primeira guerra quente da Guerra Fria, como a Guerra da Coreia também, ela reflete transformações importantíssimas que acontecem no plano global no final dos anos 40, e a gente vai discutir um pouco quais foram essas transformações, mas, sobretudo, pessoal, a Guerra da Coreia trouxe implicações muito importantes para a continuidade da Guerra Fria e implicações muito importantes também para o sistema internacional pós-década de 50. Tanto é que é este o foco que nós teremos na aula de hoje. Entender exatamente quais teriam sido, e por isso que ela é tão consensual entre estudiosos sobre Guerra Fria, quais teriam sido esses impactos tão significativos que a Guerra da Coreia trouxe, não só para o restante da Guerra Fria, mas para as relações internacionais, inclusive contemporâneas em parte. E não só para a Ásia, mas a gente vai ver que esses impactos também chegam em outras partes do mundo, sobretudo no continente europeu. Tá? Então o nosso foco é, sim, entender essa Primeira Guerra Fria usando a Guerra da Coreia como o nosso exemplo principal, como nosso estudo de caso, e olhando de que forma a Guerra da Coreia trouxe implicações profundas para o sistema internacional. Essa é a pergunta, essa é a reflexão que vai nortear a nossa aula. Para responder ou para pensar sobre essa pergunta, eu preciso falar antes de duas coisas. Então, o nosso foco é esse, entender os impactos, sobretudo, da Guerra da Coreia no sistema internacional. Mas para chegar ao ponto 3, a gente precisa ter clareza, número 1, de como a Guerra da Coreia desenrolou-se. Eu preciso ter certeza que todo mundo lembra mais ou menos da cronologia do conflito, que é bem complexa, e você vai perceber que é cheia de idas e vindas, é um conflito extremamente complexo. Depois de lembrar dessa cronologia, pensar em decisões importantes que foram tomadas, sobretudo por Estados Unidos, União Soviética e pela China. A China é um ator fundamental na Guerra da Coreia, como vocês vão perceber ao longo da aula. De que forma essas decisões importantes refletem transformações estruturais que nós precisamos refletir. E aí sim, feito isso, a gente olha ou começa a discutir os impactos da Guerra da Coreia no sistema internacional. Tá? Então esses são os 3 passos fundamentais da aula de hoje. Vamos começar então com uma cronologia do conflito, entendendo o conflito em suas respectivas fases. Para falar sobre a Guerra da Coreia, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é como fica a Coreia depois da Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que a Coreia ela se transforma numa área de influência na parte norte soviética, no qual você vai ter um governo provisório comunista,
fortemente aliado a Moscou, e a parte sul, um governo conservador, bastante conservador, fortemente anticomunista, que vai estar bastante aliado com os Estados Unidos, com, portanto, o lado ocidental. Agora, é importante perceber que isto decorreu de uma negociação que nasce em Potsdam e que vai ser concretizada em agosto de 45, de que a Coreia, a península da Coreia, seria dividida a partir do paralelo 38. Parte norte do paralelo ficaria sob influência soviética, ocupação soviética, e a parte sul sob influência e ocupação de militares norte-americanos. Tá? Lembrando que antes da Segunda Guerra, ou durante mesmo a Segunda Guerra, a Coreia era uma colônia japonesa. A Coreia, historicamente, é uma área de muita disputa entre grandes potências no continente asiático. Tanto é que no final do século XIX, Japão e China entram em conflito, parte por causa da Coreia. No início do século XX, Rússia e Japão também entram em conflito, e vai ser exatamente após a derrota da Rússia nesse conflito com os japoneses que a Coreia vai se transformar e vai se consolidar como uma colônia de Tóquio, uma colônia nipônica. Então, a partir de 1910, Coreia é uma colônia japonesa que vai ser perdida exatamente por causa da derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial. E daí o porquê da ocupação entre Estados Unidos e União Soviética ao norte e ao sul, com base no paralelo 38. Muito bem. Só que antes dessa divisão ter sido acordada, Estados Unidos e União Soviética já haviam decidido que a Coreia iria se unificar, iria ficar independente, e não só independente, mas se manteria como um governo unificado, da mesma forma como a Alemanha. Ou seja, a ideia era que a Alemanha também pudesse se reunificar e se manter como um país independente com um governo independente. Só que isso também não vai acontecer, não só na Alemanha, também não vai acontecer na Coreia. Por que não acontece na Coreia? É óbvio que isso reflete as tensões entre Estados Unidos e União Soviética a partir de 46, 47, 48, que se aguçam. Mas como que essas tensões se refletem no caso coreano? Né? Você já tem, em 46, dois governos provisórios instalados, como eu disse, um governo ao norte comandado por um ex-guerrilheiro que atuou na Manchúria e que vai ter apoio direto da União Soviética, chamado Kim Il-sung, um governo provisório, portanto, comunista ao norte, e um governo provisório apoiado pelos Estados Unidos, liderado, como eu disse, por uma figura conservadora, né, extremamente anticomunista, chamado Syngman Rhee. Então, o primeiro problema que surge é como você vai formar um governo de coalizão tendo dois governos provisórios em áreas diferentes da Coreia, com perspectivas ideológicas, abordagens ideológicas, perspectivas sobre como governar o país tão contrastantes e tão antagônicas. Esse é o primeiro problema que surge para formar um governo de coalizão, um governo único para uma Coreia independente e unificada pós-guerra. E conforme as tensões Estados Unidos e União Soviética crescem no final dos anos 40, evidentemente que as tensões entre esses dois líderes, desses dois governos provisórios, também tendem a crescer. Só que há um outro problema, que é a questão da composição desse governo de coalizão. A Coreia do Sul, a área sul da Coreia, que fica sob influência norte-americana, era mais populosa. Tinha aproximadamente 2/3 da população total da península. Então, uma demanda norte-americana que passa pela figura do Rhee é a demanda de que uma Assembleia Nacional deveria ter um maior número de cadeiras que representasse a maior parte da população da Coreia. Então, o Sul teria que ter um peso maior nessa Assembleia Nacional e, portanto, na vida dessa Coreia independente. Região mais populosa tem que ter um peso proporcional à sua população. Isso era visto como inadmissível, tanto pelo líder norte-coreano como, evidentemente, pelo próprio Stalin, que queria um governo de coalizão que fosse com pesos idênticos. O peso tanto da parte nortista quanto da parte sulista, idênticos. Como não houve acordo com relação a isso, os Estados Unidos levam a questão da Coreia para a ONU em 1947. E na Assembleia Geral da ONU, em 1947, vota-se que aconteceriam eleições
na Coreia, eleições separadas ao norte e ao sul para formar uma Assembleia Nacional que redigiria uma Constituição para a Coreia e, portanto, permitiria a fundação desse país independente e unificado. O que ocorre? O que ocorre é que a resolução da ONU que é aprovada, ela estabelece não só eleições distintas em norte e sul, mas também estabelece que essa Assembleia Nacional teria mais cadeiras para o sul, respeitando, portanto, a proporcionalidade populacional que eu me referia anteriormente. Quando essa decisão se concretizou, o norte decide que não participaria das eleições. O norte, portanto, não faria as eleições aprovadas pela resolução da Assembleia Geral da ONU. As eleições no sul acontecem, mas são fortemente boicotadas por grupos de esquerda, particularmente grupos com ligação com comunistas, no sul da Coreia. Então, acontecem eleições no sul, fortemente boicotadas por grupos de esquerda e que, claro, geram uma Assembleia Nacional bastante conservadora. Ou seja, se os grupos mais progressistas, grupos mais de esquerda boicotam as eleições, o resultado dessas eleições no sul é uma Assembleia conservadora que vai eleger o próprio Ri como primeiro presidente da República da Coreia. A partir do momento que surge uma institucionalidade, um Estado que se diz, agora, o Estado coreano, representado supostamente de forma democrática pelo Ri, imediatamente, também em 1948, o governante da Coreia do Norte proclama o surgimento da República Democrática Popular da Coreia. É importante perceber que nós não estamos falando de duas Coreias, pessoal. Nós estamos falando de uma Coreia com dois governos distintos e dois governos que não se reconhecem. A República Democrática Popular da Coreia considera que a região sul do seu país está ocupada por um rebelde, por um governo rebelde. Enquanto que a República Coreana considera que a região norte do seu país está ocupada por um governo rebelde. Então nós não estamos falando de duas Coreias, nós estamos falando de dois governos que se dizem governos legítimos da Coreia e que, portanto, aqui você já tem as raízes da guerra civil que vai ocorrer entre 1950 e 1953. Dois governos que não se reconhecem mutuamente e, portanto, uma paz entre eles é algo bastante difícil de ocorrer. Bom, então, da divergência do governo de coalizão, como eu disse, surge a divisão institucional entre dois governos que se dizem os legítimos representantes da Coreia como um todo. Muito bem. Em 25 de junho de 1950, essa divisão institucional transforma-se em guerra, quando a Coreia do Norte, eu vou agora, por uma questão de facilidade, usar os termos Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mas o mais correto seria utilizar os termos dos próprios governos, ou seja, falar em República Democrática Popular da Coreia e falar em República da Coreia. Mas para facilitar, a gente vai falar agora mais em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Em 25 de junho de 50, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul. Faz uma invasão extremamente bem sucedida de surpresa na Coreia do Sul. O que isso gera? Qual que é a primeira reação que isso gera? Os Estados Unidos demandam uma reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU para decidir o que fazer com relação a esse desrespeito à soberania da República Coreana. Desrespeito à soberania da Coreia do Sul. Acontece uma reunião emergencial do Conselho de Segurança no próprio dia 25, no dia em que a invasão se dá, e desta reunião o Conselho de Segurança aprova uma resolução, que é a resolução de número 82. Essa resolução, ela estabelece o quê? Em primeiro lugar, condena o ato. Em segundo lugar, caracteriza a Coreia do Norte como agressora. Em terceiro lugar, estabelece ou demanda que as tropas norte-coreanas retornem para o paralelo 38 e, portanto, restabeleçam uma situação de paz entre os dois governos. Percebam que a Resolução 82, que é aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU no próprio dia da invasão, ela não demanda que membros da ONU
congreguem-se para apoiar militarmente a Coreia do Sul. Mas ela condena o ato, caracteriza a Coreia do Norte como agressora e pede para a Coreia do Norte retornar à situação pré-guerra, ou seja, retornar às fronteiras ao norte do paralelo 38. Só que, já a partir do dia 25, os Estados Unidos apoiam militarmente a Coreia do Sul. Então, mesmo sem a aprovação de uma resolução da ONU demandando esse apoio militar, já no próprio dia 25, os Estados Unidos, que haviam praticamente dominado o arquipélago japonês pós-Segunda Guerra, o Japão pós-guerra vai ser ocupado exclusivamente pelos Estados Unidos, como vocês sabem. Então, os Estados Unidos passam já a partir do dia 25 a garantir apoio naval e apoio aéreo ao governo da Coreia do Sul para resistir ao ataque da Coreia do Norte. Por que esse detalhe é importante para nós, pessoal? Pode parecer uma coisa pequena, mas por que esse detalhe é importante? Porque ele sugere que o governo Truman estava disposto a entrar no conflito independentemente do que a ONU decidisse. Ou seja, a ONU aprova uma resolução que não estabelece apoio militar à Coreia do Sul, inicialmente. E mesmo assim, os Estados Unidos, já no primeiro dia, começam a garantir apoio militar à Coreia do Sul, sem tropas. Por enquanto, sem tropas, mas apoio aéreo e apoio naval. 2 dias depois, no dia 27 de junho de 50, o Conselho de Segurança da ONU reúne-se emergencialmente pela segunda vez, num curtíssimo espaço de tempo, e aprova uma outra resolução. A resolução que é aprovada no dia 27 de junho, que é a resolução de número 83 do Conselho de Segurança, essa é clara. Ela não só condena o ato, ela não só estabelece a Coreia do Norte como agressora, como ela demanda que os membros da organização contribuam militarmente para o esforço de guerra da Coreia do Sul contra a agressão que ela sofreu. Então, a resolução do dia 27 é clara no sentido de a comunidade internacional tem que se juntar e apoiar militarmente a Coreia do Sul para resistir à invasão que ela sofre. E, de fato, isso vai ocorrer. Vai se formar um comando militar integrado da ONU, que vai atuar na Coreia do Sul. Não preciso dizer que esse comando militar integrado da ONU vai ser majoritariamente formado pelos Estados Unidos, do ponto de vista material, do ponto de vista de tropas. Tanto é que o comandante da ONU na Coreia é o Douglas MacArthur, general norte-americano, que era o supremo comandante dos poderes aliados no Japão, governante do Japão de facto, praticamente. Então, o comando militar da ONU que atua na Coreia do Sul em apoio à Coreia do Sul é basicamente formado pelos Estados Unidos, apoiado materialmente pelos Estados Unidos, mas tem participação de outros países, mesmo que simbólica. Então, por exemplo, países da Commonwealth britânica participam e ajudam. O caso da Austrália, o caso do Canadá, o caso da África do Sul. A Turquia também envia tropas em apoio ao comando militar integrado da ONU na Coreia do Sul. Da América Latina, apesar da pressão do governo Truman para que o governo Vargas do início dos anos 50, também atuasse nessa missão integrada, o Brasil não participa, diferentemente do que aconteceu na Segunda Guerra, que o Brasil vai atuar do lado de tropas americanas, britânicas, sobretudo no palco italiano. No caso da Guerra da Coreia, o Brasil não participa. E a Colômbia é o único país que manda ajuda militar ao comando integrado da ONU que atua na Coreia do Sul em oposição à invasão que se dá na Coreia do Norte. Mas aí eu pergunto para vocês, tem alguma coisa estranha nessa minha história, não tem? Tem uma coisa muito estranha nessa minha história. O que está estranho na história? O que está estranho é que qualquer decisão, como a gente discutiu algumas aulas atrás, de atuação militar da ONU precisa passar pelo Conselho de Segurança. Até aí sem problemas. As duas resoluções que eu mencionei para vocês, tanto a resolução 82, do dia 25 de junho, como a resolução 83, que aqui demanda a participação militar, a ajuda militar, do dia 27 de junho, foram aprovadas pelo Conselho de Segurança. O problema é que a União Soviética tem assento nesse Conselho de Segurança. E a União Soviética é uma aliada muito próxima ao governo norte-coreano. Como que o representante soviético permitiu que duas resoluções tão fortes contra a Coreia do Norte
fossem aprovadas pelo Conselho de Segurança. A questão é que, nesse momento, a União Soviética estava boicotando o Conselho de Segurança. O representante soviético não participava das reuniões do Conselho de Segurança, deliberadamente. Um boicote não só ao Conselho, mas pelo fato do Conselho ser a instituição talvez mais importante da ONU, né, pelo seu poder enorme, um boicote à própria Organização das Nações Unidas, que estava num momento de constituição. Um boicote por parte da União Soviética ao Conselho de Segurança é um ataque muito sério à própria Organização das Nações Unidas.